Olá, olá, como estamos? Olá, como andamos? Um grande saludo para todos os que escutam, que estão vendo este vídeo, tá? Não sei o horário de vocês, que hora que tem por aí, pero o mais importante é que chegue, não, a informação. E hoje nós iremos ver, né, algo muito importante para a vida de um cristiano, não? É a reconciliação ou confissão, como queira chamar. E hoje nós vamos ver quais são os passos para uma boa confissão, tá? É muito importante, é comum, às vezes a pessoa chegar e perguntar: "Ai, que vou descer? Não sei o que descer, pode ajudar-me?" Antes é como se era mais comum, às vezes a se pergunta. Pero analise bem, se nós outros realmente queremos fazer uma boa reconciliação, nós outros nos acercamos ao sacerdote que em nome de Cristo não perdona os pecados. Pero nós já devemos ir certo do que nós outros queremos de si. Porque se vamos com dúvida, então quer dizer que não há arrependimento, não? E a maioria das vezes as pessoas vão contar história ou falar de pecado de outro. Pero a partir do momento que nós outros nos disponemos ou sentimos a necessidade de ir ao sacerdote, para ir ao confessionário, para confessar meus pecados, eu tenho que contar meus pecados. Por isso que hoje vamos ver estes passos. Vocês analisam, eu pus aí os 5 passos, mais ou menos, básicos para uma boa confissão, tá? O primeiro de todos é o exame de consciência. Pero antes, vamos ver um pouquinho realmente, né, o que uma introdução para que vocês vejam se dando conta, para quando chegue o momento da reconciliação, não tenha dúvida, não? Porque é o Senhor que estará aí. E na reconciliação, o Senhor, Ele estará aí não é para julgar, não é para condenar, Ele está solamente para perdonar, porque ama, porque és misericordioso, és bondadoso, e por isso estará aí para abraçar-te, para abraçar-nos. Como isso, o padre de la parábola de hijo pródigo estava esperando. Ao ver que aún estava lejos, então correu, foi a seu encontro, lo abraçou e lo besou. E bueno, e dijo justamente traer roupa nova, trazer sandália para seus pés e anillo para seu dedo. Ou seja, dando dignidade, dando nova dignidade. E esse Deus estará aí justamente para perdonar. Outra ocasião, quando dijo a Simão: Simão, aquele que muito ama, muito perdona. Perdona muito. Então, não há dúvida que é esse Senhor, Ele que estará aí para perdonar, né? Todo fiel que haja chegado ao uso de razão está obrigado a confessar fielmente
seus pecados graves e menos, ao menos uma vez al año. Al menos uma vez al año. Se uno peca todos os momentos, imaginar se vai esperar um ano para confessar, é demasiado. Pecamos a todo momento, não? Para receber la saludable remédio de sacramento de la penitência. El fiel ha de estar dispuesto a rechazar los pecados cometidos y tener propósito de la enmienda, para assim convertir-se a Deus. La confesión individual e íntegra de los pecados con la absolvición igualmente individual constituye el único modo ordinario con el que el fiel es reconciliado con Dios y con la Iglesia. Vale recordar que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, para confessar-se bem, são necessários 5 passos. Que passos são estes? São estes que eu puse aí no tema para que vocês vejam. Primeiro, exame de consciência. Segundo, dolor de los pecados. Terceiro, propósito de la enmienda. Quarto, decir los pecados ao confessor. Decir todos os pecados ao confessor. E o quinto, cumprir com a penitência. São estes pontos básicos. Exame de consciência. O que seria, então, o exame de consciência? É bem comum. Todos nós outros, seguramente, quando pensamos que vamos a uma confissão, vocês sabem que quando uno peca, é como se queda algo molestando, tá? Pero a partir do momento que nós outros sentimos que algo nos molesta, não deixemos solamente neste, porque esse aí já está visível, podemos dizer. Pero é um momento de examinar, fazer exame de consciência, porque por trás de este há muitos outros. Por isso é importante desmiuçar, ver, analisar, desde o momento do último dia da reconciliação, a última que isso, então você tem que retomar tudo isso, tá? Bueno, quanto tempo hace que confessei? Então, se hace 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Então, a partir desse tempo, você tem que fazer um exame de consciência para ver todo isto como foi sucedendo. E isso seria o exame de consciência, descobrir quais são os pecados, tá? Então, exame de consciência é recordar os pecados cometidos desde a última confissão bem hecha. Para recordar-se de los pecados, se aconseja repassar os mandamentos de la lei de Deus, los de la Santa Igreja Católica, tá? E os deveres do próprio Estado. O exame deve ser cuidadoso. O exame tem que ser cuidadoso. Mira, gente, por isso que é a importância de conhecer os mandamentos, sabe? Porque a partir dos mandamentos, vós hacéis o exame de consciência de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Imaginaste amar a Deus sobre todas as coisas.
E aí vós vai buscando todos os mandamentos e vai vendo realmente se vós está dentro disso ou não. Porque se vós está fora de algo disso, os pecados são graves. Por quê? São os pecados contra os mandamentos da lei de Deus. Porque vocês sabem que os mandamentos estão classificados como pecados graves, ou pode ser pecados mortais, e os pecados veniais, que são os pecados levianos, aquele chiquito, não que se... Então nos mandamentos vai, não, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, bueno, tem aquele não matar, que uno diz, nunca matei a nada, então não tenho pecado. Pero a língua mata mais do que uma arma de fogo ou uma arma fria, não? Então, preste atenção. Então, não roubar, não pecar contra... Então, tudo isso, vós vai analisando todas as falhas que há neste pecado, nesses 10 mandamentos, vós estáis cometendo pecado grave. Está contra os mandamentos. E da igreja, quase nada habla dos mandamentos da igreja. Também, se vós, então, se participar da missa, os domingos e dia de guarda, as celebrações. E às vezes não passa meses sem ir na missa e sigue comungando como se fosse normal. É pecado grave, não? Há catequistas, há cristianos que estão aí. Mano, não vou na missa porque tenho que passear, tenho que sair com minha família. E, bueno, não vai na missa e tampouco confessa. E vós sabeis que já é um pecado grave, porque é um mandamento, não? Participar de missa, domingos e dia de guarda. Então, os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus, então, o exame de consciência deve estar dentro de estes mandamentos. Por isso que é importante. E há o exame de consciência que vai explicando todo. O primeiro mandamento te vai dizendo se isso, se isso, se isso. E às vezes chegamos delante do confessor e não sabemos o que dizer. Então, quando é pecado, ele se queda de uma maneira que é normal. E não é normal. Não é normal. Nós devemos identificar o que realmente é pecado. Por isso é o exame de consciência. Tenho que repassar todos estes com os mandamentos da lei de Deus, com os mandamentos da igreja, e com todos estes de estado, que seria o estado de uno, solteiro, casado, religioso, consagrado. Então, o exame de consciência teria que partir de aí. Eu creio que esse exame de consciência é claro. Para mim, eu creio que todos sabem mais ou menos, então, o que é o exame de consciência. Recordar os pecados cometidos. Tá? Então, tenho que repassar desde a última reconciliação que eu hice. Tá? Desde o último, então de aí eu vou analisando as coisas, como que foi. É como passar uma película de todo aquele tempo, daquela última reconciliação, até neste momento que me preparo para a reconciliação. E depois, o segundo ponto, dolor dos pecados. Porque no momento que eu decido e quero reconciliar-me é porque sinto dolor, E o que seria o dolor de los pecados, não? O acto essencial de la penitência por parte del penitente es la contrición, ou seja, rechazo claro e decidido de pecado cometido. Rechazo de pecado cometido. Isso é o dolor, não, que sinto por este pecado que foi cometido. Então, isso chama contrição.
contrição, né? Um rechaço, rechazar este pecado, dolor de ter cometido este pecado. Por el amor que se tiene a Deus e que renasce com o arrependimento. No obstante, para confessar-se é suficiente a atrição. Isto é, quer dizer, um arrependimento imperfeito, devido mais ao temor que ao amor a Deus. Isso dizia então Juan Pablo II. Não? Estava imperfeito. Não obstante, para confessar é suficiente a atrição, é dizer, um arrependimento imperfeito, devido mais ao temor que ao amor de Deus. Sin embargo, o dolor de contrição é mais perfeito porque nasce do amor de Deus e perdona imediatamente os pecados, se tiene o propósito de confessá-los. Em cambio, de atrição por nascer del amor não basta para perdonar os pecados imediatamente, senão que é necessário confessá-los e receber a absolvição. Conviene que nos arrependamos por amor a Deus, pero também por santo temor. Então, conviene, pois, que nos arrependamos por amor a Deus, pero também por temor. Estes são dolor. Não tem que sentir esse rechaço realmente, dolor, sentir aquele por Deus. Não, se Deus é tão bueno, então se vou sentir aquilo, por Deus, tenho que confessar-me para me sentir em estado de graça, para estar em graça com o Senhor. Se o Senhor é tão bueno, não pode quedar assim, tá? Então é algo que realmente nos ajuda a entrar nessa dimensão deste amor a Deus e arrependimento. Depois, o terceiro seria propósito, né? Propósito de la enmienda. E o que seria isso? É uma firme resolução de não volver a pecar, não? Me arrependo, sinto dolor, e aí depois hago um propósito de não volver a pecar, tá? Essa é a emenda. A emenda. Temos verdadeiro propósito de la emenda quando estamos dispostos a poner todos os meios necessários para evitar o pecado e huir de las ocasiões de pecar. Buscar meios de não repetir, são emenda, justamente propósito de não volver a cometer. Então, se nós fazemos o exame de consciência, detectamos o pecado, depois o dolor e sofrimento que isso me causa deste pecado, confesso e então hago o propósito de não volver a sentir esse dolor. Então, a maneira de não sentir esse dolor é não repetir estes pecados, né? Mas tudo isso, não pense que é tão simples e fácil. Tudo isso é com a graça que já temos, que é a graça de Deus, que Ele nos dá realmente a graça
de sentir tudo isso, tá? É a graça, o poder do Senhor, né? Que se nós outros nos acercamos a Ele, Ele nos dá justamente esta graça. Depois, aí sim, já estamos lá, agora sim, tenho que descer os pecados ao confessor. Vocês sabem aqueles pecaditos aí que vós tenéis medo, tenéis vergonha, pero a vergonha não é que uno é descer ao confessor. A vergonha deveria ser antes. Se já cometi, já caí, por que ter vergonha? Deus não vai me condenar. Ele vai se alegrar se eu decido a confessar o pecado, né? Não está para condenar, ele está para perdonar. Pero há que ter esse arrependimento, sentir esse dolor e propósito de não volver a cair nisto. Então, se descer os pecados, que seria? Devemos confessar todos os pecados mortais e convém descer também os veniales, que são aqueles chiquitos, sim? Há que contar primeiro, claro, os pecados graves, mortais, e depois também os veniales. Se hão de confessar as faltas com humildade e sensatez, manifestando os certos como certos, os dudosos como dudosos, e aquelas circunstâncias que aumentam ou diminuem sua gravidade. Tem que descer tal como é, não há nada que amenizar. Se é grave, tem que descer a gravidade como é. Não é poner pano arriba, não. Na verdade, tem que descer tal como é, tá? E que caja a sabiendas algum pecado mortal comete um grave sacrilégio e não se lhes perdona os pecados confessados. Isso é importante, não, gente? Porque às vezes um vai estar decidido a confessar o pecado, né? Às vezes foi isso que levou a confissão, e quando chega já, dá uma volta, empieza a contar casos, coisa, história, e vai deixando o pecado, este pecado grave, mortal, não confessa. E se vós não confessar este pecado grave, sabendo, né, acordando dele, às vezes por medo ou com vergonha, então, se isso vós está cometendo um sacrilégio, sabe o que é isto, não? Gravíssimo. E os pecados que vós que confessaste não serão perdonados. Porque vós, sabendo de um pecado grave, vós não dijiste, não confessaste este pecado. Então, se comete um sacrilégio. Sabe o que significa, não? Sacrilégio. Então, você tem que estar atento. Se vou a confessar, que hable primeiro os pecados mortais. E aí depois passa para os pecados veniais. Tá? Não a ser o contrário. Às vezes conta todos os veniais, aqueles pecaditos, não? E depois deixa aqueles que são graves, aquele que realmente causou dolor. E se vós não confessa estes pecados, então se comete um sacrilégio. E os pecados que vós confessaste não são perdonados. Tá? Então tem que buscar volver a confessar novamente. Tá? Então é muito importante isso. Bueno, então vocês sabem, não, que pecados, para os pecados e mortal, se requer matéria grave, advertência plena e consentimento pleno de la voluntad, tá?
E assim partimos para o último ponto, que seria cumprir a penitência. Né? Cumprir a penitência. Hoje até que não é comum, às vezes, dar uma penitência, porque a penitência deveria ser algo realmente para aquela pessoa poder sentir o que iba a ser, não? Um trabalho ou algo semelhante. Então, é rezar as orações e fazer as obras buenas que manda o confessor para satisfazer por la pena temporal de los pecados e para maior desagravo e expiração convém aceitar os sofrimentos cotidianos e ganhar indulgência. As indulgências, graças, graça. Então, a penitência, às vezes, uno, por exemplo, te disse assim: bueno, vos, na penitência, vaja, digamos, em uma casa de saúde, rezar um rosário com os ancianos que aí estão, ou vaja visitar um enfermo, reze com ele, não? E assim seria tipo penitência desta maneira. Ou até mesmo pode dar uma penitência, buena, vos não hablas com esta pessoa, vaja allá e salude. Aí é uma penitência que às vezes uno tem que cumprir, é algo que te exige, que às vezes se torna pesado, não? E depois vamos ver algumas recomendações práticas ao confessar-se, tá? Vamos ver então algumas cositas. Bueno, como é de costume, em algum lugar vocês veem, tá? Que às vezes alguns chega, principalmente quando se vai a um confessionário, que não é muito comum a hora se confessar, digamos, dentro de um confessionário. Pero quando se é, ao arrodillar-se no confessionário, pode dizer Ave Maria Puríssima, né? Aí também se pode añadir esta jaculatória: Senhor, tu conheces todo, tu sabes que te quero, né? Tu sabes que te amo. Isso são mais ou menos vários lugares, de algumas partes. A vezes a maioria dos lugares, bueno, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Pero essa é linda, não? Senhor, tu conheces todo, tu sabes que te amo. Né? Pode começar sua acusação assim: há tanto tempo que não me he confessado. Uma semana, 2 meses, um ano, aí que descer. Às vezes, alguns sacerdotes perguntam: quanto tempo há que existe a última reconciliação? Aí vós deve ter mais ou menos de quanto há, não? Se é 2 meses, 2 semanas, 2 anos, um ano. E me acuso de estes pecados. Diga suas faltas de maneira sencilla, clara e breve. É preferível que comece por la que mais lhe cuesta confessar. Tá? Se me custa este pecado acá, então é melhor que diga já este. Tá? Então, se deseja ser claro, porque às vezes as pessoas querem contar história. Reconciliação não é contar história. Reconciliação não é aconselhamento. Tá? Se eu vou para a reconciliação, eu tenho que descer os pecados, solamente isso. Por isso que às vezes demora muito, às vezes a pessoa, às vezes está na cola e as pessoas estão allá. Pero não é contando o pecado, é hablando. Pero quando uno vai para confessar-se, há que confessar é descer diretamente o pecado. Não é que contar, não é que hacer não ser um giro para chegar a agir, é diretamente o pecado. Tá? O pecado tem que descer isto e listo.
né? Se volta de maneira sencilla e direto, né? Não contar história, é confissão, é confessar, tá? Não é contar história, não é aconselhamento. Porque se você gostaria de falar com o sacerdote, então é outra coisa, pero não é reconciliação, tá? Escute bem os conselhos e a penitência que lhe indique e confessou. E antes de que lo absolva, manifieste sua contrição, dizendo, por exemplo, Jesus, Hijo de Deus, apiádate de mim, que sou pecador. Em la absolvição de sacerdote, estas são as palavras essenciais. Eu te absolvo de tus pecados, em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Tá? Então, se responde amém. Terminada a confissão, agradece ao Senhor sua misericórdia e cumpre lo antes possível a penitência imposta. Procura também recordar e pôr em prática os conselhos recebidos. Para comungar bem, además de estar em graça de Deus, se requer não haver comido ou bebido 1 hora antes de la comunhão. Então, se você deveria, hoje, é como se as pessoas temendo já entram mascando chicle na igreja e quando vai comungar, põe no banco, abaixo do banco está cheio de chicle. E isso se aprende da catequese, não? E se hace ajuno antes da missa, não? Claro que você tem que analisar até o momento da comunhão, 1 hora antes, não? Então, é um cuidado, porque realmente vou receber a Jesus, não? Então, haver, bueno, comida e bebida, exceto água, medicinas, ao menos desde 1 hora antes. E saber que na comunhão recebemos Jesus, nosso Senhor. Recebemos Jesus, nosso Senhor. Então, se eu, é como sempre digo, não, quando uno quer receber uma pessoa na casa, vos arreglas todo e quer que esteja perfeita, impecável, para receber uma pessoa. Para nós outros que vamos receber a Jesus também, temos que estar bem, temos que estar preparados, né? Organizar a casa para poder receber, tá? Então, espero que entenderam mais ou menos o que seria estes passos que é tão importante para uma boa reconciliação, tá? Não se olvide para a próxima, porque às vezes até mesmo alguns catequistas não sabem como seguir bem o roteiro para uma boa reconciliação, tá? Então, às vezes são costumes que uno põe, pero não busca realmente esquematizar isso já de maneira, não? Ano que hago o mesmo e às vezes sigo contando caso, contando história. Exame de consciência é primeiro. Exame de consciência, examinar, descobrir quais são os pecados. Depois é dolor, sentir dolor. Quero confessar isso porque me dói. Não quero ter isso, não quero estar com isso, né? Sentir o dolor de pecado, né? Então, segundo propósito de emenda, bueno, vou confessar e vou me esforçar para não repetir, para não volver a cair nisto que me causa tanto dolor, tá? E depois, bueno, descer todos os pecados, vou decidido
a decir todos estes pecados. Minha confissão vai ser direta. Se possível é, como já me acostumo a ser também, eu tomo nota em número e chego a já digo solamente o que tenho. Não há história. Vergonha, medo, era para ter antes, e não depois que estar aí para confessar delante do Senhor. Não? Pode ser quem seja, e sacerdote que seja, ele não está para juzgar, porque é Deus que perdona, tá? Sem medo. Depois cumprir a penitência, tá? E assim vai. Cumprir a penitência. Claro, entendido? Você faz isso? Faz o exame de consciência? Tem medo de descer ou não? Não importa. É bueno que tenha medo e vergonha, porque isso não é como as pessoas que dizem, eu confesso diretamente com Deus. Isso é muito cômodo, né? E aí sim, a pessoa está cometendo seus pecaditos aí de egoísmo, não? De justo, que é tão justo que ele, Deus, se resolve, sim? Pero Deus, Jesus, instituiu a Eucaristia. Deu poder ao homem de perdonar pecados. Então, se estamos em comunhão com a igreja, né, a pessoa que disse confessa diretamente com Deus, já está pecando, que está negando os mandamentos da igreja também. Tá? Então, atenção, vamos estar atentos. Somos católicos, vamos seguir com a doutrina de Cristo. Sim? Não foi o homem que deixou a comunhão, tampouco foi o homem que instituiu, digamos, a reconciliação, a comunhão. É graça que Deus deixou para nós outros. E somos privilegiados porque temos esta graça. Tá? Então, se pedimos ao Senhor que nos conceda a graça, sua bendição e que nos dê também sua fortaleza para que podamos estar sempre em sua presença. Vamos rezar juntos, eu confesso, sim? Já que estamos falando de reconciliação. Eu confesso ante Deus Todo-Poderoso e ante ustedes, hermanos, que he pecado muito de pensamientos, palavras, obras e omissão. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por isso ruego a Santa Maria, sempre Virgem, a los ángeles e a los santos, e a ustedes, hermanos, que rueguen por mim ante Deus nuestro Senhor. Amém. Que Deus Todo-Poderoso perdone de todos os pecados e nos lleve a la vida eterna. Amém. Buenas noches, buen descanso. Espero que entenda.